Fala pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai para um inscrito meu. Ele entrou em contato lá comigo pelo Instagram e ele estava com uma dúvida, precisando de uma ajuda. Como colocar essas imagens dentro dessas formas. E para você que não me conhece, meu nome é Cláudia e sejam todos muito bem-vindos mais uma vez no meu canal de dicas e tutoriais. Vem comigo, vamos lá para a telinha do meu computador agora. Bom, já estou aqui dentro do meu Photoshop e a imagem que ele pediu era essa aí, tá? Eu fiz essa montagem aqui rapidinho para vocês, eu vou deixar em PSD, montadinha do jeito que tá aqui, para vocês poderem montar comigo e deixar pro Cris aí aqui também, tá bom? Com essa montagem pronta e criada aqui, a gente vai pegar nossas imagens. Eu peguei tudo lá no Banco Free, tá? Que são todas essas imagens aqui. Eu peguei de propósito algumas preto e branco e algumas coloridas para mostrar também como é que a gente consegue colocar ela em preto e branco. Tá tudo aqui separadinho já, aqui no grupo de camadas, tá? Dentro dela aqui, ó. Dentro desse grupo aqui de camada tem aqui essa parte aqui, que é essa parte do profissional, que a gente vai colocar a imagem do profissional, que é o fotógrafo. Tá? Lembra, a gente clicando no olhinho e te mostra aqui como é que sabe qual é essa camada. Vocês não sabendo nada de camada, eu também fiz um vídeo aí sobre camadas, mostrando como é que a gente trabalha com essas camadas, um passo a passo mais fácil. E aqui é de quadros, esses quadros aqui, onde a gente vai encaixar as nossas imagens. Então, bora lá, vamos parar de enrolação. Eu vou pegar essa imagem aqui e eu quero jogar ela lá para dentro e colocar dentro daquela minha forma ali que eu acabei de criar. O que eu vou fazer aqui? Ela tá colorida. Não sei se vocês querem colocar ela em preto e branco ou deixá-la assim. Se for deixá-la assim, beleza. Se não, vocês podem vir aqui, ó, imagem, um ajuste e remover saturação. Esse é o modo de a gente colocar ela em preto e branco. Eu vou pegar aqui, vou clicar aqui para dentro desse meu quadro aqui, que eu acabei de criar esse banner, e vou botar ela para dentro dos quadros. Ó, tá vendo que eu dei o nome aí como quadros? Vou colocar ela aqui para dentro desse grupo de camadas aqui. Vamos clicar aqui nessa setinha do lado, vamos abrir aqui, né? Para a gente poder ver qual o retângulo, qual a camada, qual o quadradinho que a gente vai colocar ela. Pode ser qualquer ordem de vocês, tá? Para vocês, se vocês estão na dúvida de qual é esse quadrado aqui, clica no olhinho que você vai saber já qual que é. Mas a imagem está em cima, né? Deixa eu chegar ela para cá, ó. A gente vai saber, ó, essa aqui, ó, vou colocar ela nesse primeiro quadradinho aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar na camada, arrastar aqui para cima aqui dessa minha primeiro retângulo número 1, ó, tá vendo? Ela tem que ficar nessa forma aqui, a imagem, ó. Ficou aqui, ó. Eu já posso fazer assim, ó, já posso dar um Ctrl T e já diminuir essa imagem, que eu já sei que ela não vai caber ali naquele meu quadradinho, né? Que é bem pequenininho. Eu posso colocar aqui mais ou menos, ó, e vou encaixar ela aqui. E aí sim, ó, vou dar 2 cliques para poder tirar a seleção do Ctrl T. E aí sim, ó, eu vou vir aqui lá no Alt, lá no meu teclado, seleciono o Alt. Você vem aqui em cima da camadinha, tá vendo que ela formou? Vou aproximar a imagem para vocês verem. Formou essa setinha preta, assim, com um quadradinho para baixo. É só você clicar agora em cima, ó. Cliquei, ó, pronto. Ela já entrou, foi para dentro da forma. Gente, é uma coisa simples, mas para quem está iniciando é complicado mesmo. E agora sim, ó, com o mouse aqui na minha camada, na minha imagem da criancinha, eu posso mover ela, ó, e posso diminuir também, ó. Ctrl T, ó. Vou diminuir ela mais um pouquinho para aparecer mais a menina ali comendo danoninho, ó. E vou arrastar ela aqui, ó, para ficar na posição que eu quero. Viu? É simples e fácil. Mas para quem está iniciando, realmente é um bicho de 7 cabeças. Agora eu vou aqui, ó, vou pegar essa moça aqui, vou arrastar para cá, para dentro de novo, ó, ela já está grandona, Ctrl T, Ctrl 0, que aí eu diminuo aqui para poder ver aqui os nozinhos aqui do meu Ctrl T da minha seleção, tá? E vou diminuindo aqui e posso escolher qualquer lugar aqui, ó. Vou dar 2 cliques dentro, Ctrl 0, tá? E agora sim, ó, vou escolher qual a camada aqui, ó. Vou botar ela nesse meio aqui, tá vendo? Eu vou clicar para cima dessa camada, joguei ela para cá. Outra forma que vocês podem fazer também, em vez de apertar o Alt, e Cláudia, eu não tenho Alt, o Alt do meu teclado está com defeito, sei lá, né? Vai que acontece isso. Vocês podem fazer assim, ó, clica com o botão direito em cima da imagem e vem aqui, ó, criar máscara de corte, ó. Cliquei, ó, já veio para cá, tá vendo? Deu a mesma coisa. Ih, mas não ficou preto e branco, Cláudia, o que você fez? Agora, como é que a gente faz aí para colocar só essa imagem em preto e branco? Vem aqui também, ó, imagem, ajuste, remover saturação. Pronto, já ficou preto e branco também. Vai aqui, fecha essa daqui. E agora vamos colocar essa criança aqui, ó, que tá assustada com alguma coisa, que se assustou, né? Eu já posso tentar diminuir ela, ó, e vou colocar ela nesse quadradinho aqui, ó. Vamos botar aqui mais ou menos, ó. Vou dar 2 cliques dentro para remover essa nossa seleção, tá? Vamos ver qual é esse quadradinho aqui, ó. Eu também posso, ó, com Ctrl em cima, ó. Segurei o Ctrl lá no teclado, cliquei em cima do meu retângulo, ó. Eu já sei que é esse aqui, ó. Já mudou para cá, ó. Viu? Aí eu posso vir aqui, ó, pego a imagem da menina de novo, ó, jogo lá para cima, botão direito, criar máscara de corte. Pronto, já jogou para cá também. E vamos colocar ela em preto e branco. Imagem, ajuste, e vamos vir aqui, ó, remover saturação. Pronto, vamos lá fechando. E vai indo aqui, ó. Agora mais essa criança aqui, vamos colocar para dentro, Ctrl T.
e vamos aqui ajeitando aqui, ó, para ela caber aqui direitinho dentro da nossa imagem. Como é que a gente vai saber qual é o quadrado? Alt, clique aí em cima, eu já sei que é o retângulo número 5, ó. Então eu tenho que jogar essa imagem da criança, ó, para cima aqui, ó, do retângulo número 5, ó. Eu tenho que ficar na camada de cima, tá entendendo? Cliquei aqui, jogo ela já para cá, ó. Posso clicar aqui, ó, no Alt, tá? São as duas maneiras que a gente faz, ó. E cliquei em cima da camada de cima, ó, do retângulo número 5, que ele formou aquela setinha, e ele já me ajustou. Eu também posso deixar ela colorida, tá? Mas a imagem que ele mostrou para mim estava tudo em preto e branco. Então vamos lá, ó, ajuste, remover saturação. E assim a gente vai fazendo nosso quadro, tá? E você querendo saber como é que eu fiz essa montagem aqui, deixa aí nos comentários que eu mostro para você como é que a gente faz um passo a passo também facinho, tá? Eu quis fazer isso aqui mais rápido, deixar assim, eu não sei se ele está com pressa de criar um banner para ele, porque pelo ver ele é fotógrafo. De repente ele está querendo criar um banner aí para ele, né? Querendo fazer essa imagem aqui. Então eu quis trazer bem rapidinho para cá, para poder ajudar ele aqui o máximo possível, ó. Retângulo número 3, ó, segurei com Alt em cima, sei que é o retângulo número 3, então vou pegar a minha imagem aqui da moça, ó, e vou botar aqui para cima do retângulo número 3, ó, nessa camada aqui, ó. Já posso, ó, clicar com o botão direito, criar máscara de corte, que ele vai vir para cima desse daqui, ó. Opa! Tem que, tem que mover a camada que você diminuiu, ó. Que você quer a imagem da moça, tá? Botão direito, né? Ou imagem, ajuste, remover saturação. Pronto, já ficou preto e branco também. Já posso fechar essa daqui e vamos lá, ó. Vamos botar essa aqui, já peguei em preto e branco, para não ter o trabalho, né? Ctrl T. E essa aqui, ó, eu vou diminuir ela e vou botar ela para cá, tá? Que eu quero que ela fique nesse outro quadrado. Como é que a gente vai saber? Segura o Alt. A gente vai saber que ele é o retângulo. Segura o Ctrl, tá, gente? Perdão. Segura o Ctrl para saber qual é a camada, ó. Tá? Ó. Cliquei na moça e cliquei na forma. A forma é o retângulo 4. Então eu arrasto ela para cima, botão direito ou Alt. A gente vem aqui, ó, criar a máscara de corte. Essa aqui, ó, deixa eu dar um Ctrl 0 aqui. E vou aumentar ela mais um pouquinho, ó, Ctrl mais, ó, vou aumentando, ó. Eu fiz de propósito uma coisa aqui, ó, essa imagem. Ela vai ficar, ó, vamos dizer que eu quero que não corte a cabeça dela, tá? E apareça desse jeito aqui, ó. Mas e agora, o que eu faço com essa parte que ficou aqui, ó? Tá vendo? Em preto aqui eu não quero que ela preencha com a tonalidade do fundo ali. Tem várias maneiras, mas vamos fazer assim, ó. Vou vir aqui, criar uma camada nova, ó. Tá vendo esse quadradinho aqui embaixo com maisinho, ó? Cliquei aqui, criei uma camada nova, tá? E agora sim, eu vou pegar um pincel aqui, ó. Vou segurar o Alt lá no meu computador, ó, lá no teclado. Cliquei aqui para roubar essa imagem aqui mais ou menos e vou pintando aqui, ó. Tá? Pinto aqui, roubo aqui para ficar mais ou menos nessa tonalidade, ó. Tá vendo? Cliquei ele criou um conta-gota, eu roubei a cor e o pincel já me mostrou essa corzinha aqui que é mais ou menos. Mas ficou essas marquinhas aqui. Vamos tirar isso aqui? Vamos. Vamos ali para a camada da moça agora, ó. A gente pode vir aqui também no carimbo, ó, clicando aqui, ó, e usando o carimbo aqui, ó, dando uma carimbada para dar uma disfarçada aqui, ó. Tá? São vários modos que a gente pode fazer. Ou posso também vir aqui, ó, aumento bem a imagem, venho lá na borracha, ó, diminuo, ó, clico lá no Alt e arrasto para o lado, ó, ele vai diminuir também o meu pincel, ó. Eu venho aqui e apago aqui, ó, para dar uma esmanecida, né, uma esmanecida, uma medinha ali no nosso imagem. Bom, do tamanho que tá ali não vai nem para perceber, mas a gente pode fazer isso com mais calma, fazer uma coisa mais profissional, mais tranquila, né? E agora eu quero colocar aqui, ó, a foto do profissional. Vamos pegar uma imagem aqui de um fotógrafo, claro que não tá bom, dá para quebrar o galho. Vamos clicar e arrastar para cá para dentro, ó, vou dar um Ctrl T, tá? Já posso diminuir. Eu já poderia até botar aqui, ó, e deixar ela mais ou menos aqui, ó. Vou pegar a minha imagem, ó. Acabou que eu fiz caquinha aqui, ó. Pegar essa minha imagem e botar lá para cima de foto, dentro do grupo de fotos. Eu posso agora minimizar aqui, ó, que é fechar essa setinha que vai fechar o nosso grupo dos quadros ali que a gente acabou de encaixar as imagens, tá? E aqui no grupo de fotos com a minha imagem, eu já poderia chegar aqui, ó, dar um Ctrl T, tentar encaixar ela aqui, ó, que já ia ficar legal. Mas eu vou fazer daquele jeito, né? Cliquei com o botão direito, criar máscara de corte. Eu já boto ela para cá para dentro, ó, e já fica mais profissional, né? Não fica aquelas bordas aparecendo, fica um negocinho bem mais legal. Bom, é isso aí, ó. Não tem dificuldade nenhuma. Claro, para que você está aprendendo, isso é difícil. Para mim também isso foi muito complicado. Mas está aqui, ó. E você querendo mudar agora aqui, ó. Eu deixei tudo aqui em camadas, tá? É só colocar aqui se você quiser escrever, ó. Tá vendo aqui, ó? Texto
grupo de camadas de texto, aí você vem aqui e pode mudar o número do telefone. Claro que de repente vocês não vão ter essa fonte aí, mas essa fonte é bem facinho de baixar, da Monte Serra. Também tem um tutorial explicando como é que a gente faz isso aí, um passo a passo. E pode vir aqui e mudar o número do telefone, se vocês quiserem, tá? Tá tudo em PSD, tudo em camadas para vocês poderem utilizar. Eu espero que o Cris tenha gostado aí, tenha tirado a sua dúvida. Se ficou mais alguma dúvida, deixa abaixo nos comentários aí. E se você quer saber como é que eu montei essa arte aqui, deixa nos comentários aí que vai ser um próximo vídeo, tá? Esse aqui eu quero deixar bem rápido, só para mostrar como é que a gente consegue montar essas imagens aqui dentro, tá bom? Se você quer virar um mestre do Photoshop, quer desvendar todos os mistérios, quer aprender mesmo, eu sempre deixo no link da descrição um curso com Alisson Pavilac. Eu tenho certeza que ali vocês vão aprender tudo e vão virar um mestre também. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha. E se ficou alguma dúvida, deixa abaixo aí nos comentários que eu procuro responder todo mundo aqui no canal, tá bom? E assim o YouTube vai entender e vai divulgar mais ainda esse vídeo e vocês vão estar me ajudando demais, gente. Para você que ficou até o final, gratidão, até a próxima e valeu!